Senhor Comandante Luciar, Brigadeiro Avelar, senhoras e senhores, sejamos todos muito bem-vindos a esta celebração de ação de graças pela formatura da turma Safira. Parabéns de antemão a todos, sejamos aqui voltados àquele sentimento de gratidão que eu creio que enche nossos corações nesse momento e de todos os demais que estão aqui, especialmente dos familiares também, vieram prestigiar esse momento. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, nos versículos de 55 a 57, temos a seguinte palavra: "Como é possível isso?" exclamava o povo. "Não é ele apenas o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe, e não são Tiago, José, Simão e Judas, os seus irmãos? Não moram suas irmãs todas aqui? De onde ele consegue todas essas coisas?" E ficaram escandalizados com ele. Então Jesus lhes disse: "Um profeta é prestigiado em toda parte, menos na sua própria terra e em seu próprio povo."
Jesus Cristo, sendo Deus, muitas vezes sentia alegria e se apresentava como o filho do carpinteiro, o filho de Maria, cujos irmãos ali estavam e que fazia parte daquele lugar. O trabalho, ou ser filho de Deus e exercer uma atividade laboral, parece que para eles sempre foram coisas complementares. Pois bem, quero aqui me pronunciar nesse sentido, dizendo que o valor do trabalho muitas vezes é destacado como algo pejorativo ou enxergando apenas como algo de sacrifício. É retomado na Bíblia, sobretudo com Jesus Cristo, conhecidamente como filho do carpinteiro, como bem citado aqui, em sua dignidade. Ou seja, existe um valor naquilo que encontramos como sentido para poder atribuir serviço à nossa história. Eu sou de uma região do estado de Minas Gerais chamada Vale do Jequitinhonha e sou da década de 70, num período em que nasci, em que a região pontuava como uma das regiões mais pobres do planeta Terra. O nosso IDH na época era comparável a algumas regiões da África. E a nossa região, nós sempre tivemos que andar 1 quilômetro a mais. Nós tínhamos que fazer o que os outros faziam e caminhar 2 quilômetros a mais para poder provar que éramos suficientes, porque pairava sobre nós a fome, a falta de moradia, doenças e situações de descaso. Tive um pai que era técnico em contabilidade, que nos criou até a nossa formatura, trabalhando e colocando dia e noite o sustento em nossa casa com um trabalho honesto e nos educando na fé cristã e naquilo que nós valorizamos como a dignidade do trabalho. Num determinado momento, nós chegamos na vida e entendemos que o trabalho tem o seu valor e também tem valor situações que aprendemos com nossa família, como bem aqui vemos em Jesus Cristo em Mateus. Honestidade, aquilo que nós chamamos de integridade nos valores da Força Aérea, são cultivados em nossa família. Quero aqui encerrando essa minha fala, dizendo que estamos e fazemos parte de uma instituição e os senhores e senhoras, adentrando a essas fileiras, são convidados a, como Jesus Cristo, a encontrar esse sentido no valor do trabalho. Às vezes vai acontecer de sermos reconhecidos, às vezes vai acontecer de recebermos algo em relação a isso, mas na maioria das vezes o nosso trabalho é um trabalho feito com o sentido de servirmos os outros, e a nossa alegria é sobretudo essa. Vem da alegria do outro, vem do serviço ao outro. Bem disse também Jesus Cristo que aquele que o quer seguir, que faça como ele o fez, e também o reinado dele será diferente, porque aquele que quer ser o primeiro, seja o último e sirva a todos. Celebrando essa cerimônia religiosa com os senhores e senhoras, com os familiares, nós desejamos que a força, a integridade, o valor do trabalho possa nortear a nossa vida. Que sejamos felizes por tantas coisas, pelo soldo, por tantas coisas que vêm em nossas vidas que são muito bem-vindas, mas, sobretudo, por estarmos naquele lugar em que ninguém pode estar, de dar a nossa contribuição para o mundo e de oferecer o sentido da nossa vida em serviço e em trabalho. A exemplo de Jesus, que possamos assim ser iluminados e inspirados. Boa noite a todos. Uma das nossas indas e vindas da vida, né?
onde nós nos conhecemos pela primeira vez, nosso primeiro contato naquele pátio, no início da atividade de campanha, e hoje aqui, nesse momento, nessa celebração, esse momento de agradecer. E grata à satisfação que eu tive de receber o convite de poder participar também desse momento, tanto de vocês, seus familiares, amigos aqui presentes, e comando da nossa escola, como do nosso corpo de alunos. E hoje a gente está aqui para celebrar não só uma conquista profissional, é muito mais do que isso. É uma nova etapa do serviço de vocês, onde a gente fala muito sobre servir a pátria. Servir a pátria também é servir ao próximo. Quando a gente passa a entender o significado disso, a nossa caminhada ela se torna um pouco mais leve. É um chamado de responsabilidade, de liderança, de muitos dos valores que nesse tempo que os senhores estiveram aqui conosco, nós, nas atividades, fomos incutindo dia a dia, atividade a atividade, em vocês. Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, dos livros que a doutrina utiliza, diz lá que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Levem essa pureza no coração de vocês. A mesma pureza que os trouxe até aqui, continue levando no caminho de vocês. Que sem dúvida alguma, lá na frente, quando chegar o último dia desse corpo material aqui, vocês vão ter a certeza de que tudo valeu a pena, que vocês fizeram o melhor que vocês poderiam fazer. Na vida militar, a gente temos lá os nossos pilares básicos, né? Hierarquia e disciplina. E aí eu estava pensando nisso quando eu fui selecionar o que trazer para os senhores. Eu lembrei de um certo mineirinho, de uma cidade aqui bem próxima, Pedro Leopoldo, chamado Chico Xavier. E num dado momento da vida dele, né, quando ele passou a se reconhecer com a mediunidade, ele perguntou ao mentor dele o que ele deveria fazer, o que ele deveria seguir para poder colocar em prática o bem ao próximo. E foi uma lição com 3 palavras, que são disciplina, disciplina, disciplina. Então, dessa mesma forma, levem essas 3 palavrinhas sempre junto de vocês. Não só quando estiverem com esse uniforme, mas também quando estiver sem ele. Carreguem no íntimo, porque quando a gente tem a disciplina para tudo na vida, com certeza a gente consegue executar as nossas tarefas de uma forma mais adequada, a gente consegue trilhar o nosso caminho de uma forma mais segura. Servir a pátria também é uma forma de servir a Deus. A gente está aqui nesse momento, nesse culto ecumênico, e a nossa serventia, ela se dá muito, e vai se dar muito, vocês vão perceber isso, na atenção ao próximo, seja ele mais moderno, seja ele par, seja ele mais antigo. E às vezes aquele momento em que a gente percebe que aquela pessoa está precisando de um ouvido. Às vezes ela só quer falar, só quer colocar para fora e não sabe como. E a nossa percepção nos leva a isso, a chamar, a conversar, a ouvir. E ao ouvir, procurar levar algo que seja útil àquela pessoa. Às vezes é só um ponto de vista que ela não teve. Só enxergar o problema que parece enorme sob um outro ponto, sob uma nova ótica. E pode ser que ela perceba que aquele problema não é tão grande quanto ela imaginava. A espiritualidade, de uma forma geral, ela nos ensina que as coisas materiais, elas ficam. Nada disso a gente leva. Infelizmente, nem mesmo a nossa guarda a gente leva. Mas a gente vai levar com certeza os nossos valores morais, a nossa conduta ética. Isso vai ecoar pela eternidade, isso vão ficar para gerações. Então, isso é o que vale. Se tiverem dúvida,
Pensem, será que o que eu estou fazendo ou falando, a outra pessoa vai tirar benefício disso? É sobre isso, gente. Responsabilidade que vai repousar sobre o ombro de vocês daqui a 2 dias vai ser muito sobre isso. E nesse momento de formatura, mais do que o título, mais do que a platina, o que vai valer mesmo é vocês carregarem dentro de si, dentro do coração de vocês, a integridade, a hombridade, a honestidade de propósito, em cada ação, em cada tarefa. Como o comandante muitas vezes disse para vocês e vai dizer novamente, entreguem tudo, tudo, e vão ter certeza que lá na frente, quando esse tempo findar, tudo valeu a pena, absolutamente tudo. Eu separei aqui, antes da gente encerrar com a palavra de gratidão, enquanto eu estava me preparando, peguei esse livrinho. Hoje fui em casa correndo para pegar esse uniforme aqui, e peguei esse livro de cabeceira aqui. E o texto fala assim: o teu trabalho, por mais insignificante, valoriza o teu trabalho. Nenhuma obra nasce inacabada. Se valorizares o teu esforço, serás valorizado por ele. Absolutamente toda tarefa no bem, ela é importante e indispensável. Aperfeiçoando o que faz, o homem se aperfeiçoa. Busquem sempre serem melhores, se aperfeiçoarem. Toda ação repercute. Através do que fazes, influencia os que vivem à tua volta. Tudo que vocês fizerem, vocês vão estar influenciando, porque o exemplo ele arrasta. O teu trabalho é a tua identidade, fortalecendo notícias de tua realidade profunda. Alegra-te no que fazes. Quem não se realiza no que faz é infeliz. E eu tenho certeza, vendo o semblante de cada um de vocês aqui, dessa turma tão querida, eu tenho certeza que vocês estão muito certos do que escolheram e estão muito felizes. Que seja assim por todos os dias, enquanto houver. E para poder encerrar, que cada um, dentro da sua crença, deve ser um pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso farol, é o nosso maior exemplo que esteve aqui nessa terra. Agradeçam aqueles que estão aqui atrás, que puderam estar aqui, mesmo aqueles também que não puderam de alguma forma, mesmo aquele que, porventura, não se encontra mais na matéria, mas tenho certeza absoluta que eles estão vibrando também por esse momento, por essa conquista de vocês. Que Deus os abençoe, sejam muito felizes. Prezados irmãos, prezados amigos, eu não tive o privilégio de conviver com vocês durante esse tempo de formação, mas estou tendo o privilégio de participar desse momento especial de conclusão. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao comandante do CIAR, a equipe do corpo de alunos da escola aqui do CIAR e a vocês, por me darem esse privilégio. Eu gostaria de deixar uma palavra para reflexão também, que está lá no Salmo 116, versículos 12, 13 e 14, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É apenas um extrato de um texto maior que é atribuído, cuja autoria é atribuída ao rei Davi. Como vocês bem sabem, Davi foi um grande poeta, mas mais do que um poeta, um compositor, ele também foi um comandante militar.
E ainda sendo comandante militar, ele passou momentos altos e baixos, tendo todo o país sob o seu comando, porque como rei que governava ali, certamente teve momentos em que ele celebrou, como hoje nós estamos aqui, mas teve momentos em que ele também lutou, quase morreu, quase desistiu. Não sei se é o caso de vocês terem passado talvez por aquele momento em que quase desistiu, né? E afinal, Davi chega a um momento em que ele se enche de gratidão e reconhecimento. Essa frase, essa pergunta, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo, certamente ela vem após um período de reflexão, de retrospectiva de tudo que ele havia passado. E chegar então à conclusão de que as benevolências de Deus, a graça de Deus, a sustentação, a provisão, tinha sido a razão para que ele chegasse aonde ele chegou. E ele então reconhece isso. O que hoje nós estamos fazendo aqui é algo bem semelhante. Quando nós convidamos, vocês convidam seus familiares para se juntarem a vocês nesse momento de reconhecimento, todo esse processo só foi possível chegar até aqui porque a mão do Deus Todo-Poderoso esteve sustentando cada um de vocês. Esteve dirigindo também aqueles que estavam instruindo, suportando, orientando vocês. Guardou os familiares que ficaram privados da sua convivência por algum tempo, talvez até filhos. Por tudo isso, a pergunta que Davi faz e que nós podemos também fazer hoje é: que darei eu ao Senhor? Essa é uma pergunta que poderia ter dois sentidos. Um primeiro sentido poderia significar uma retribuição. Poderíamos pensar em como eu posso pagar, como eu posso retribuir, como eu posso devolver para Deus tudo aquilo que Ele me deu. E quando nós olhamos a estrutura que está aqui diante de nós, realmente nós podemos dizer: puxa, isso aqui realmente é uma bênção. Ter a possibilidade de exercer a profissão de vocês num ambiente como esse, do CIAR, é uma bênção. Que dar ao Senhor por tudo isso? Como retribuir? Esse poderia ser um sentido para essa pergunta. Mas um outro sentido também poderia ser: será que existe algo que eu possa dar para Deus? Será que existe uma forma de retribuir tudo aquilo que eu tenho ganhado de Deus? E é algo que a gente para pensar. Eu entendo que no coração de Davi havia sim o desejo de devolver a Deus aquilo que ele havia ganhado, mas também havia a certeza de que tudo que ele fizesse, tudo que ele pudesse fazer, seria insuficiente para compensar, talvez, aquilo que ele havia recebido de Deus. Tanto que no Salmo 51, ele também expressa que Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos, mas de um coração contrito e sincero. Esse Deus não despreza. Davi, ele podia fazer qualquer coisa, porque ele era muito rico, ele era o rei, ele tinha muitos recursos à sua disposição, mas ele entendia que tudo que ele fizesse, ainda assim, seria insuficiente. Mas aí, ele chega à conclusão de que há algo sim que ele pode fazer e que agrada, que satisfaz o coração de Deus, e que também de maneira
recíproca pode satisfazer o coração dele próprio e que é algo que também serve para nós nessa noite de gratidão. Ele diz assim: tomarei o cálice da salvação. E quando estava refletindo um pouco sobre esse termo aqui, esses termos cálice da salvação, eu pude estudar e perceber que, na verdade, tomar o cálice da salvação não é algo que Davi pudesse fazer para Deus, mas é algo que Davi pudesse aceitar de Deus. Porque a salvação não é algo que nós fazemos, mas algo que nós recebemos. E é Deus que faz a salvação. Quando, ao vir a este mundo, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, se entregou na cruz por nós. Ele fez, ele completou, ele nos oferece a graça da salvação. E Davi então reconhece: o que eu posso fazer? Apenas receber tudo aquilo que Deus tem me dado, tomando o cálice. Quando eu penso no cálice, eu penso numa atitude de entrega, de compromisso, de pertencimento, de aproximação. Tomar o cálice, na minha visão, eu percebo que é como se eu dissesse, num jargão bem popular: Deus, estou contigo. Estamos juntos. Eu quero sim aproveitar as bênçãos que o Senhor tem, e em especial a bênção da salvação. E ele diz que vai tomar esse cálice da salvação e vai invocar o nome do Senhor. E eu vejo aqui que essa atitude de Davi, ela é uma atitude muito íntima. Eu tenho certeza que cada um dos senhores aqui tem uma maneira particular de se expressar a Deus, até porque nós estamos num culto ecumênico, são várias denominações religiosas aqui representadas, e cada um tem a sua forma íntima, particular de se expressar e de demonstrar esse reconhecimento. E eu tenho certeza que Deus, ele vê esse reconhecimento. Deus, ele olha o coração de todos aqui, de todos nós, familiares também, efetivo, e recebe esse reconhecimento, recebe essa gratidão que está dentro de cada um de nós. Agora, por último, Davi, ele diz que, além de invocar o nome do Senhor, além de tomar o cálice da salvação, que nos remete a uma decisão muito particular e íntima internamente dentro de si, ele também vai expressar isso publicamente, porque ele diz assim: eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E é o que nós estamos fazendo também, expressando publicamente. Eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está aqui hoje para receber a sua vida no seu altar, e você, como está aqui também, está na presença do seu povo, dizendo para Deus: muito obrigado, Deus, muito obrigado. Então, esse cumprir os votos significa o testemunhar, significa o tornar público aquilo que já está lá dentro, não é? Aquilo que já está lá dentro é tornar público. E essa gratidão normalmente a gente expressa aos comandantes, aos instrutores, não é? A gente tem esse carinho especial de dizer: puxa, muito obrigado pelo tempo que você dedicou a mim, a minha formação, aos familiares. A gente faz questão de dizer isso, mas eu tenho certeza que Deus também quer ouvir isso de você. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me sustentou até aqui.
tudo que eu vivi nesse período de formação e agora estou me preparando para uma nova etapa, eu sei que foi o Senhor que me deu. Graças a Deus por tudo. Amém? E que, portanto, assim, Deus continue nos abençoando e nos dirigindo. Eu quero convidá-los a um momento de introspecção bem individual, cada um por si, né? Enquanto nós ouvimos uma canção, que é a canção Te Agradeço, é a última canção que está no nosso programa, que cada um possa expressar internamente, se quiser fechar os seus olhos, aqueles que sentirem-se à vontade de se ajoelhar também, fique à vontade. É o momento da gente, ao ouvir essa música, lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Realmente não há como retribuir, mas a forma que nós podemos dizer, sim, Senhor, eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor e eu vou fazer isso publicamente, cumprir os meus votos na presença de todo o seu povo. Então, vamos ter esse momento de reflexão. Eu sempre gosto de franquear a oportunidade a alguém da turma. Eu não sei se há o desejo de se expressar aqui, de alguém, de falar algo. Esse é o momento. De surpetão. Não foi preparado. Alguém gostaria? Tecer algumas palavras de gratidão? Eu sei que a gente sempre prevê antes, né? O militar tem essa coisa de tá tudo previsto, né? Mas e agora? No momento surpresa. Eu sei que vocês estão emocionados e é difícil falar nessas condições, né? Algum instrutor? Não? Então eu gostaria de convidar a todos a ficarmos em pé e convidar também os nossos celebrantes, Padre Charlon, Major Martins, a fazermos a bênção araônica. Podemos fazer juntos aqui, por favor? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.
Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao seu, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou.